pessoal, estamos começando a resenha Prática da Mente. Quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Hoje estamos aqui com Gogo Neto, com o tema Desafios do hipnoterapeuta em início de carreira. Mas é um desafio, né? Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, agência de marketing que patrocina o Prática da Mente, cria o nosso logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing digital, procure a Vaca Voa, fale com o Andrei ou com a Fran, que eles vão te receber com o maior carinho. E gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp. Vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe, nosso grupo está muito bom, está muito legal. Bem, vamos então, eu vou passar os nossos microfones ao Gogo com esse desafio que eu estou curiosa, desafio do hipnoterapeuta em início de carreira. Nossa, isso aí realmente, início de carreira é desafio para qualquer carreira, ainda mais hipnoterapeuta. Fique à vontade, Gogo, muito obrigada. Obrigado, Lilian. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Gogo, eu sou hipnoterapeuta, sou trainer de hipnose não verbal e a gente vai falar sobre coisas que são um pouco incômodas, na verdade, eu acredito, que são começos de carreira. Quando a gente fala do hipnoterapeuta, normalmente, pelo que eu vejo, são pessoas que já tiveram algum desenvolvimento em algum setor da vida, em algum setor do conhecimento específico, e acabam migrando para a terapia por diversos motivos. Mas o que eu vejo é que tem uma crescente gigante, assim como teve no coaching há um tempinho atrás, uns 3, 4 anos, agora está rolando na hipnoterapia, de muita gente querer ganhar, primeiro de tudo ganhar dinheiro. É óbvio, todo mundo precisa sobreviver, ponto. Isso não está nem na pauta, sabe? Todo mundo precisa sobreviver. Mas às vezes as pessoas vão para esse tipo de profissão que exige uma dedicação absurda do terapeuta, vão por motivos errados ou até mesmo vão sem preparo, que eu acho que é o principal. Eu separei alguns tópicos aqui, não são muitos, mas na verdade são coisas que a gente pode ir discutindo conforme eu for falando. E eu acho que são coisas interessantes. Por exemplo, para a gente começar, se a gente for pensar numa pessoa, vamos pensar num terapeuta em começo de carreira. Quando eu falo terapeuta, eu estou falando de uma pessoa que entrou na hipnose, estou falando de uma pessoa que entrou no reiki, de uma pessoa que entrou em xamanismo ou outro tipo de terapia qualquer que a gente chama de terapia complementar, tá? Até mesmo psicólogos. Os psicólogos formados muitas vezes têm essas dificuldades, mas eles têm que passar obrigatoriamente por sessões de terapia antes de virarem psicólogos, e talvez isso ajude alguma coisa. Uma coisa que eu noto é que os relacionamentos de quem entra na terapia normalmente não são colocados na mesa. Quais relacionamentos? Eu não conheço um terapeuta que tenha menos de 22, 23 anos. Tá? Alguém que trabalhe com terapia ou com hipnose, objetivamente com hipnose, com menos da idade. Mas são pessoas que já sofreram influência do meio, influências externas, e têm as suas experiências compondo o meio ambiente que faz elas. Então elas têm relacionamentos. Então são relacionamentos com pai, com mãe, com parentes, relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos. E todo relacionamento a gente sabe que deixa uma marca boa e deixa algumas marcas ruins, ou não tão boas. Então a primeira coisa que eu acho que é uma baita de uma dificuldade para o terapeuta em começo de carreira é entender que ele precisa de terapia constante. Ele não é simplesmente o cara que vai regredir os outros e vai fazer mágica. Não, ele é um cara que vai sofrer junto, ele é uma pessoa que vai sofrer junto e que precisa de terapia constante. Não existe super-homem nesse meio. Quanto mais a gente tenta ser super-homem, mais a gente se ferra dentro da própria cabeça, até o momento que você tem que fazer um tratamento médico. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode evitar. Vocês aqui mesmo, praticamente, buscam evitar isso cotidianamente, dando conteúdo de qualidade para as pessoas. Isso é algo que é mega importante. Os bons professores de hipnose, de terapia, também fazem isso. Proporcionam conhecimento e cursos. Isso é muito importante. Se em algum momento vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só me dizer, tá? Eu não vou seguir uma linha lógica. Fica comigo um negócio um pouco mais aberto. Um outro fator que eu acho que é mega importante ainda nesse lance de relacionamentos é como e onde eu vivi a minha juventude.
O que que eu passei na minha juventude que tenha me causado algum tipo de transtorno e como eu tento usar a terapia em outras pessoas para acabar espelhando aquilo que eu sofri e tentando arrumar aquilo que eu sofri de alguma maneira, mas sem uma ajuda especializada. É, por exemplo, um jovem que sofreu com relacionamento, sei lá, aos 15, 16 anos. Hoje a molecada, na minha época, com 18, a gente ainda ficava meio assim, né? Agora, a molecada com 12, 13 já tá com namoradinha, etc. Eu acho isso mal barato. A evolução é esquisita, sempre foi. Eu imagino quem pegou o jornal a primeira vez para ler, né? Deve ter falado, nossa, é coisa do demônio. Qual tipo de trauma que esse jovem teve na infância e etc. O áudio para você está bom? Alguém falou que o áudio está baixo? Não, então beleza. Qual tipo de desafio que esse jovem teve? Ele não conseguiu superar, ele resolveu querer ajudar outras pessoas, porque eu acho isso muito honrado da parte de um ser humano. E ganhar, como eu disse para vocês, ganhar todo mundo vai acabar ganhando. Mas ele resolveu ajudar outras pessoas sem tratar aquilo. E aí, se for um problema com relacionamento, muito provavelmente, por não ter aquilo resolvido, em algum momento ele vai engajar em tratar relacionamentos. E ele vai ter esse baita desse gap. Ele não vai saber tratar o próprio relacionamento que ficou de dentro. Uma coisa besta, um luto de pai e de mãe, por exemplo, que ele não resolveu. Ele não vai saber resolver de outra pessoa. É muito difícil, é muito complexo. Então, isso é um outro desafio que eu acredito que tem aí, é fundamental. Além de entender que precisa de terapia, preciso entender o que aconteceu comigo. Eu vou trazendo as coisas às claras e isso vai ficando melhor. O que mais? O que levou a ser terapeuta? Eu já falei para vocês. O que me levou, em essência, a ser terapeuta? Foi o lance de que eu quero ganhar dinheiro? Foi o lance de que eu senti um chamado de alguma maneira? Qual que foi o maior valor que me levou a ser terapeuta? Como esse maior valor pode referenciar os meus atendimentos e pode modificar alguma coisa. Só um minutinho. Bichos. Como que esses valores podem referenciar meu atendimento? Como que esses valores podem dizer eu entendo o que está acontecendo, eu entendo que todo esse processo faz parte de mim e eu entendo que esse processo também vai fazer parte de alguém em algum momento. Isso é uma coisa que é importante também. A gente vai entrar em dinheiro, missão e aquele tiquinho de coaching que todo mundo sabe que existe no brasileiro, que é foda. Eu me formei há uns 4 anos numa escola grande de coaching. E quando eu saí dessa escola, eu acho que foi a terceira, quarta experiência que eu tive fora de ambiente terapêutico. Eu pensei comigo, pô, eu vou poder usar o coaching junto com o que eu sei de hipnose e vou ter que me aprimorar no lance de hipnose. E aí eu percebi que 90% das pessoas saem de uma formação simples achando realmente que elas são coaches, que elas conseguem modificar as vidas das pessoas. E, na verdade, elas não conseguiram mudar nem a delas. Então fica aquela baita coisa fara, ela vem de um processo gigante de 5, 6 mil reais, de sei lá quantas sessões, não consegue resolver porque ela está buscando uma coisa e ela não tem ferramentas necessárias para aquilo. De novo, vai voltar no valor do que ela está fazendo. Qual que é o valor do que ela está vendendo? É valor, é grana. Eu, particularmente, acho que iniciar uma área de terapia pensando só em dinheiro é doideira, porque você não vai ter empatia e rapport. Você não vai ter aceitação incondicional da pessoa, que é o máximo, é o mínimo que a gente precisa, aceitação incondicional. Então, isso é uma outra coisa. Depois, uma outra coisa que é mega importante. Quais as formações que eu tenho? Cansei de ver coach querendo atender demanda mecanicamente emocional, sem fazer ideia da primeira tópica de Freud, sem fazer ideia da segunda tópica, sem fazer ideia de alguns conceitos básicos que eu acredito que todo terapeuta tem que ter, como, por exemplo, transferência e contra-transferência. Isso é uma coisa mega importante. Eu vi muita gente saindo dessas escolas, mas muita, que eu estou falando é muita, na minha turma só foram umas 200, e muitos deles enveredaram para hipnose e depois para psicanálise. Olha que legal, eu consegui ir puxando o trem
E vieram acho que umas 10 ou 15 pessoas junto, cara. E eu falei, puta que legal, são pessoas que querem entender de demandas emocionais. Só que a maior parte das pessoas acha que vão fazer aquele curso daquela escola grande, que começa com O e termina com Mini, e vão sair de lá os terapeutas picas da galáxia. E não vai acontecer. Não vai, porque demanda tempo. Você precisa de tempo para aprender a absorver o ser humano que está na sua frente. Não adianta falar que não. Precisa de tempo. Tem muito psicólogo hoje que atende usando hipnose, para poder usar isso como ferramenta de boost. Tem muito terapeuta que usa hipnose não verbal, que é uma coisa mais automática. Mas todo mundo que tem sucesso de alguma maneira entendeu como funciona a psique, entendeu como funciona o ser humano e entendeu que precisa de acolhimento. Não é uma escola, é a formação de toda uma vida. Para mim hoje, Gogo, o que mais pega, o que mais eu acho que tem valor no meu atendimento é o fato de que eu sou filho de cigano e que eu trabalhei por muitos anos em 2 lugares muito especiais, em postos de gasolina / Ceasa, vendendo tranqueira, vendendo cobertor, vendendo um monte de coisa. E depois eu fui músico por uns 20 anos. Então eu toquei na noite, eu tocava bateria. Eu tive que ter relação estreita com pessoas. Eu tive que ter uma relação muito estreita para poder entender como elas pensavam. A ponto de eu conseguir manipular um caminhoneiro para vender uma caixa de cobertor para ele. Se algum de vocês foi caminhoneiro e comprou caixa de cobertor de mim quando eu era pequeno, saibam, eu era menor de idade, não respondo por mim, ok? Mas é o tipo de coisa que é importante pra caramba. A gente entender o ser humano que está na frente. A gente falar a língua das pessoas. A gente fazer de vez em quando todo mundo dar risada, porque isso faz as pessoas aprenderem diferente. Eu acho que isso é muito importante. A quantidade e a qualidade de informações que vocês recebem. O que é mais importante? A qualidade. Não é a quantidade. Eu tenho 56 cursos de hipnose. Foda-se. Não vai mudar a sua vida. Eu tenho uma formação em psicanálise, eu tenho uma formação em hipnose básica e eu consigo atender as demandas que vêm. Isso é muito diferente. Então, isso é um tabu que existe no meio do pessoal da hipnose. Eu preciso ter 200 formações. Não precisa. Você precisa entender o processo, entender a pessoa. O Giancarlo falou uma coisa, meu pai falava uma coisa muito parecida. A melhor terapia que existe, eu falei na outra live que eu fiz aqui com vocês, a melhor terapia que existe é uma mesa de bar com um amigo. Não existe terapia melhor do que essa. Não existe, nunca vai existir. Pode pessoa para falar o que for, mas para mim é isso, uma mesa de bar com um amigo, nem cerveja, salame, qualquer coisa. Eu tô ficando com fome, eu acho, tô pensando em comida, torta de maçã, puta merda, eu penso uma tortona, delícia. Depois, um outro fator que eu acho que também é fundamental para a gente entender a cabeça do terapeuta, como ele pode desencadear alguns processos que vão dificultar a vida dele. A comunicação. E comunicação, eu coloquei comunicação interna e comunicação externa. A comunicação interna, que é algo que pega muito, é a comunicação do sujeito com os próprios problemas e questões pessoais. Enquanto ele não entende que, muito provavelmente, ele vai ser uma pessoa um pouco fora da curva, ele vai ser uma pessoa que os outros chamam de doido e etc., ele não vai soltar o potencial que ele tem. E a comunicação externa não é aceitar o que os outros dizem. A comunicação externa é saber se posicionar no mercado. É saber colocar uma... É saber se posicionar. Criar uma identidade digital hoje. Ou criar uma identidade de mercado. Saber que tipo de perfil que eu vou assumir. Eu acho que é tudo meio de sopetão. Tipo, nossa, aprendi uma coisa num curso de hipnose, de repente, no fim de semana que vem eu vou fazer um outro, e agora eu ouvi alguém falando que fazendo regressão resolve tudo, e eu vou fazer regressão, e eu vou fazer isso, aquilo. E você esquece, você encaixota o ser humano e deixa o ser humano numa caixinha tão pequenininha que não corresponde a nenhuma porcentagem de toda a vantagem, de todo o brilho de ser humano. Comunicação interna, externa, e aí entram as culpas. O sujeito fez um monte de curso, não consegue atender ninguém, ele não consegue se comunicar, ele não tem merecimento, não busca terapia. Ele tem um monte de culpa, não busca terapia. Se acha super-homem, eu vou atender todo mundo. Chegou demanda para mim de paciente psiquiátrico, eu atendo mesmo. Nossa, chegou alguém aqui doidão, eu vou atender. E ele pega um psiquiátrico surtado, não sabe o que fazer, toma uma porrada no meio da fuça, quebra o nariz, e aí? Aí era uma vez.
não se entende que tem coisa que dá para tratar e tem coisa que não dá para tratar. Muita gente fala para mim assim, Gogo, mas na hipnose não verbal dá para tratar tudo? Não, é óbvio que não. Não existe uma chave para tratar tudo. Quem acha que existe uma terapia para tratar tudo, está conseguindo destruir todas as linhas terapêuticas construídas nos últimos, eu vou botar só os últimos 250 anos. Desde um pouquinho de antes de Mesmer até agora. Está destruindo tudo. Está destruindo a comportamental, está destruindo Jung, está destruindo Freud, está destruindo Mesmer. Está arrebentando tudo, porque não existe uma ferramenta só, existe um conjunto de ferramentas para pessoas que são amplas, complexas e lindas, é claro. Umas mais do que as outras, né? Mas são pessoas complexas e tá tudo bem também. A gente tem que usar isso como ferramenta. Então, uma outra dificuldade que tem é o sujeito aceitar as peculiaridades deles, as habilidades, aceitar as dificuldades que eles passam, buscar ajuda e buscar ser melhor no que eles fazem. Aquele negócio, eu aprendi hipnose não verbal, eu vou estagnar nisso porque eu sei ensinar isso melhor do que algumas pessoas do Brasil. Não. A cada curso eu faço coisas diferentes. A cada curso eu ensino coisas diferentes. E eu levo as pessoas a pensarem em coisas diferentes. E acreditem, eu aprendo pra cacete. Eu aprendo muito dando aula. Muito. Todos vocês que dão aula também de alguma maneira, eu aposto que aprendem pra caramba todos os dias. Isso é muito legal. Outra coisa, falta de empatia. O terapeuta lazarento que vai atender contando no relógio para mim é um sujeito execrável que não deveria fazer parte de uma sociedade de terapeutas. A pessoa que não pensa em ter empatia porque quem está na frente está pensando só no dinheiro, ela devia ir criar porco ou criar galinha. Monta um chiqueiro, vai criar porco, você mata o porco e vende. É uma coisa que é simples, você não está lidando com a complexidade humana. O ser humano precisa de tempo, o ser humano precisa de carinho, e o ser humano precisa ser aceito. Não importa o que ele fez, ele precisa ser aceito. E muita gente não tem isso. Fica olhando no relógio, fica olhando no relógio. Não, não é assim que funciona. Isso é uma puta dificuldade. Depois tem a falta de técnica, a falta de conhecimento, que eu já falei para você, é algo que vai acabar migrando essas pessoas de alguma maneira para banalização, porque com falta de técnica e conhecimento, elas vão atender como podem. Atendendo como pode, provavelmente, em algum momento ela vai falhar e vai falhar grave, vai falhar rude. Ela vai começar a banalizar, ela vai começar a cobrar mixaria, ela não vai dar valor para o que ela está fazendo e aquilo vai virar carne de vaca. Acabou o ambiente terapêutico, acabou completamente a empatia. Acabou, destruiu. E uma última coisa que eu coloquei é a banalização e o sufoco por falta de grana. Vocês acompanham o cenário de internet constantemente também, aliás, hoje mais do que nunca, né? Ô, louco, meu! Hoje mais do que nunca. Vocês acompanham isso. E a gente percebe que existe uma enxurrada de novos profissionais, isso não é demérito para ninguém. Existe uma enxurrada de novos profissionais caçando clientes. Também não é demérito para ninguém. Mas eles caçam, vem o valor da região e cobram metade do valor. Eles não têm a mesma formação. Então, existem diversos fatores que me levam a ver que são profissionais ainda medíocres, e medíocre não é que ele é ruim, ele é mediano. Ele ainda não saiu daquele mediano para poder galgar algo a mais. Faça uma anamnese e ganha uma regressão. Puta merda, cara. Ou você faz uma sessão de R$150 e vai resolver todos os seus problemas. É outra coisa que é um baita do absurdo. Então eu vejo que tem muito disso também. Tem muitos terapeutas. Eu cheguei num ponto de banalizar às vezes. Eu cheguei num ponto de banalizar, de falar assim, vou cobrar, sei lá, R$200 a sessão. Há muito tempo atrás. E eu não cobro muito diferente disso. Eu já cheguei a cobrar R$1.600 a sessão. O que também é ridículo. Também é um absurdo. Porque eu estou elitizando o negócio de um jeito que a pessoa que não vai ter 250, 300, que é o que eu cobro hoje, R$300 a sessão, eu estou privando ela de melhorar alguma coisa. Eu estou dizendo, eu sou tão foda que eu não posso te ajudar. E aí, cadê minha empatia? Mas daí você atende por pro bono. Cara, não existe isso. Se fosse comigo, eu ia me sentir extremamente humilhado. Não, eu cobro R$1.600, mas para você eu faço 200. Não existe isso, cara. Uma coisa é você cobrar um valor de indicação. Tipo, a Carol me indica muita gente. Eu cobro um valor
que é bem mais baixo, não é tão mais baixo, mas eu cobro um valor mais baixo. Quando tem essa troca, é diferente de você humilhar a pessoa, sabe? Hoje você faz aquele um professor grandão aí, gigantão, que fala que cobra 12 mil reais o processo e cobra tanto. Cara, eu não sei qual que é o nível de humanidade que uma pessoa dessa tem dentro dela para poder pensar assim, o dono da empresa vale mais do que seu Zé da esquina que é pasteleiro. Eu juro que eu não sei qual o nível de humanidade que tem dentro dessa pessoa. Quanto que ela se machucou para chegar nesse ponto de limitar publicamente os atendimentos. Quantas pessoas vão deixar e vão se privar de fazer o tratamento com o cara ou com a mulher simplesmente porque ele se acha extremamente elitizado. É outro tipo de coisa que... Aí é uma coisa que eu, o Gogo, não concordo mais. Para mim já não faz mais sentido cobrar valores exorbitantes e etc. Faz sentido cobrar um valor que eu acho que é justo, que eu consigo garantir o meu sustento, consigo pagar minha Ferrari, minhas motos. É longe disso. Moto, tudo bem que eu tenho uma moto boa, tenho uma Harley Davidson, mas o resto é tudo mediano, filho. Não tem bucha, não. Eu acho que o que eu marquei de pontos que eu achei interessantes foram esses. Eu queria que vocês falassem comigo agora, fizessem perguntas, para a gente poder desenvolver. O Gogo, eu estou achando muito legal, muito interessante, porque essa semana nós andamos nos encontrando e conversando sobre isso. Sobre o ponto que você colocou, o terapeuta, ele precisa fazer terapia, ele precisa estar se olhando, vamos dizer assim, se policiando, né? Porque tem gente que acha, eu sou terapeuta, parece que a pessoa estuda para ela criar um muro em volta dela para não ser acessada, e aí ela começa a desenvolver alguns problemas e ela acaba não resolvendo nem o dela, nem das outras pessoas, né? E nós andamos Mecanismos de conversando defesa. isso como mecanismo de defesa, muitas vezes, né? Também tem isso, quer dizer, não é só a questão da pessoa, só ela achar que não precisa, ela também aprende para que ela possa dizer que não precisa, ou então não quer que as pessoas acessem aquele trauma, né? Sim. Então, nós estamos conversando sobre isso, que o terapeuta, um bom terapeuta, ele vai procurar ter o terapeuta dele, né? E todos nós aqui, nós temos, né? E também, isso que você falou, que eu achei muito legal, a pessoa ser acessível. Isso que você falou é verdade. Acaba que as pessoas não conseguem se cuidar, ou até elas desistem de procurar por ver tanta propaganda e falarem que um valor exorbitante, né? Eu acredito também, né? Eu Não é só o vou. valor, viu, Lilian? São valores, são promessas mágicas. Ah, eu vou resolver isso em 3 sessões. Gente, não tem isso. Ou em Ah, eu vou uma, né? resolver em 3 sessões. Em uma, pior, pior. Vocês lembram que há uns 2 meses atrás rolou o papo de que resolvia depressão em uma sessão? Uma coisa assim? Eu já Eu tive ouvi. vontade de pegar a bula do Êxodos e mandar para a pessoa falar, leia o que essa porra desse remédio faz para quem tem depressão. E olha o tempo que o remédio leva para estabilizar o humor para que você consiga fazer o tratamento. Aí você vai entender o que é o processo químico que está por trás da depressão. Isso de maneira simples. É que nem falar assim, eu trato a ansiedade em uma sessão, em 2 sessões você vai ficar bala. Aí você pega um sujeito, como eu, por exemplo, que tem TAG. Eu tenho TAG, tá? Eu tenho um defeito nas bombas de recaptação de serotonina. Tá lá no axônio do neurônio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar um medicamento específico para regular essa bomba, para que eu tenha uma sensação constante de plenitude, para que eu não tenha altos e baixos. Está tudo bem, isso é uma condição física minha. Aí você pega uma pessoa que tem ansiedade como eu, que eu acredito que seja uma boa parte das pessoas, e você vai tratar ela só com terapia, Não dá. ela fica ótima.
aí ela tem uma carga emocional no trânsito, qualquer coisa. O que vai acontecer com aquele monte de serotonina? O intestino não libera, o intestino para. E aí você não tem serotonina subindo pela única via que pode subir. Realmente é muito complexo e algumas pessoas não percebem isso, né? Nós estamos sempre fazendo, puxando temas para despertar isso, né, nas pessoas. A Marcinha, ela está perguntando aqui, no caso de hipnoterapeuta iniciante, como conquistar a sua capa do mago? Nossa, Por sua que essa capa do autoridade mago... é importante? Porque essa autoridade é importante. Tá, vamos riscar o hipnoterapeuta para começar? Vocês sabem que eu sou chato com isso. Eu não acredito que exista hipnoterapeuta, para começar. Eu acredito que existam terapeutas que usam a hipnose. Por que você precisa adquirir a tal capa do mago, ou a segurança, ou indo além, se tornar símbolo? Porque a pessoa que está na sua frente não vai se abrir se você não for uma autoridade e se você não aceitar ela incondicionalmente. Agora, se você fala vestir capa do mago relacionada à hipnose mesmo, tipo, como que eu vou fazer um arm pull? Uma coisa simples, eu não sei como que eu vou fazer. Você tem que ir para a rua treinar. Você tem que pegar pessoas e treinar. Entenda que é o seguinte, ó, a hipnose tá para mim como uma moto, como um carro, é uma ferramenta. E eu preciso ficar bom nessa ferramenta para conseguir dirigir. A minha moto tem 380 quilos. Ela é muito grande e ela é muito pesada. Se eu não tivesse desenvolvido habilidades anos antes para conseguir dirigir ela, se eu não tivesse treinado, eu não conseguiria dirigir um boi desse. Então eu tive que treinar muito. Ou seja, para você vestir a capa do mago, para você ter a confiança, você tem que saber que você sabe fazer. É simples. Agora, quando você vai falar de terapia, é outra coisa. Você tem que se cercar de outros profissionais. Você tem que conversar, como vocês fazem nesse grupo. Isso é muito importante. Só essa dica do tag que eu dei para vocês já é uma coisa que ninguém explica. E vocês podem começar a buscar sobre condições psíquicas das pessoas, problemas, etc. E como se resolve isso dentro de um consultório. Eu tenho a sorte de conviver com alguns médicos. Eu tenho médicos próximos que são amigos. E eu sempre posso perguntar para eles: olha, tal condição, como que resolve? Não, você não pode resolver. Por quê? Porque é uma alteração anatômica, você não tem como resolver. Tá, e tal condição, você pode? Pode. Só no sintoma. E isso, o que eu posso fazer? Você pode agir, sei lá, conversando com a pessoa. Respondi, Marcinha? Interessante. A Marcinha Então, deve estar no trânsito, porque normalmente ela assiste do trânsito quando ela está indo para casa. Não vai se matar não, hein? Pelo amor de Deus. Depois a culpa cai aqui em Atibaia. Além dos políticos, chega um processo para mim aqui. Eis a menina bateu o carro. Não. Isso que você falou é bem interessante, porque, mais uma vez, a gente cai naquela... num algo lá no início, que muitas pessoas perguntam assim, como é que eu faço para aprender e criar confiança na hipnose? Prática. Praticar é o que faz a pessoa ela chegar à condição de hipnoterapeuta, como você falou. Primeiro, ela tem que saber usar a ferramenta, né, da hipnose. Lilian, nem coisas instintivas, aliás, até coisas instintivas, a gente tem que treinar. Coisas que fazem parte do instinto do ser humano, como, por exemplo, o sexo. A gente tem que praticar, a gente tem que treinar. Cada vez que você treina, cada vez que você pratica, você conhece um pouco mais de você. Isso te leva a conhecer mais a própria prática. Então, se isso acontece com coisas como, por exemplo, sexo, alimentação, o simples caminhar, a gente precisa se adaptar a cada passo, até que fica automático e você modifica um pouco o patamar disso, sabe? Se essas coisas precisam de treino constante e de certa atenção, técnicas para lidar com recursos emocionais das outras pessoas necessitam um pouco mais de atenção constante. Mas eu vou para Paulista, sei lá, vou para a avenida de algum lugar para fazer hipnose.
Você precisa estar ligado no que você está fazendo. E você vai aprender, é que a Nayara acho que não está aqui, mas eu ensinei 2 jeitos diferentes de fazer arm pull que eu percebi na vivência. E vai muito mais rápido do que simplesmente segurar a mão e falar, olha aqui nos meus olhos. Não, cara, o negócio é muito mais fluido. Tipo, não tem quem não participe, entende? Treino, 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 treino. Treino. O Thiago Raposo disse que gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Thiago? Boa noite, Gogo. Boa noite a todos. Beleza? Minha câmera está desligada, eu estou aqui em Campinas numa sauna, estou um pouquinho mais à vontade. Vou deixar a câmera desligada para o bem de vocês. Graças a Deus, amém. Deus Isso, ouviu amém. nossas preces. Amém, Jesus. Gogo, como início de carreira, assim, a gente sabe, né? Não só início de carreira, mas depois a pessoa já tem alguns anos de vivência, que o cliente que chega não chega no resultado, né? Às vezes ele fica meio frustrado no início, não estou conseguindo ajudar, como se fosse ele que ajudasse, né? Não é o cliente que acha a solução. Já lidou com coisas do tipo, de procurar uma via, outra via? Como é que você lidou com isso no início da sua carreira? De eu não conseguir encontrar um caminho para ajudar o cliente, você disse? Isso. Já fiz pra caralho, cara. Você não tem noção do quanto. Nossa Senhora. Fiz muito, não foi pouco, eu fiz muito. Porque eu não tinha. Todo mundo que começa de algum jeito. Eu comecei, eu entrei entrei numa sociedade iniciática filosófica em 2011. Foi ali que eu entendi que eu vinha do conhecimento da hipnose desde pequeno, porque meus pais fizeram parte dessa mesma ordem e brincavam com a gente de coisas de hipnose que eu só fui entender depois de perder o cabelo. Então faz muito, muito tempo. Em 2011 eu entrei e eu achei que eu podia usar aquelas mesmas práticas de relaxamento, que lá eles diziam outro termo, enfim. Mas eu podia trazer aquilo para a pessoa para evidenciar. Então eu comecei a fazer aquilo com alguns amigos. E eu percebi que aquilo não funcionava. Aquilo não era autônomo, como eu achava que era. Então eu comecei a dar sugestões. E eu percebi que as minhas sugestões eram uma imposição da minha reprodução de meio ambiente, do que eu vivi. Isso foi uma das coisas que eu fiz lá para 2011, 2012. No coaching, eu comecei a perceber que isso foi em 2015, 2016, 2015, 2016. Eu percebi que eu queria falar para a pessoa, você tem que fazer isso. Por quê? Porque era uma sugestão que eu via como óbvia. Até que eu percebi que aquilo não fazia bem para o meio ambiente das pessoas. Então eu comecei a cavocar mais. Ou seja, a minha anamnese mudou de novo. Como que é o seu relacionamento com a sua família? Como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Até que chegou no ponto de hoje que eu abro, como eu estou fazendo com vocês aqui, abro a câmera com a pessoa ou presencialmente e falo só isso. Como que eu posso te ajudar? Só. A minha anamnese começa nisso. Como que eu posso te ajudar? E a pessoa vai falando, e eu vou acolhendo, e eu vou falando, e eu vou acolhendo. Minha única preocupação hoje é tentar deixar a pessoa o mais natural possível para que ela encontre aquele fio da meada. Encontrando o fio da meada e me dando sinais de que ela encontrou o fio da meada, eu começo a investir naquilo com ela, sessão por sessão. Não é aquele negócio de tipo, estou tratando, por exemplo, ansiedade. Todas as sessões é uma estrutura. Não, não é. É diferente de vício. Tanto que eu não atendo vício. Vício é estrutural. Vício é comportamental pra caramba. E eu não curto, porque eu não tenho margem para desenvolver outras abordagens, entende? Então, sim, já fiz muita cagada na vida. Já botei muito meu ego na frente. E hoje, dá para usar hipnose não verbal? Que eu amo. Todos vocês sabem disso. Eu adoro hipnose não verbal. Eu amo de paixão. Dá para usar? Eu uso. Não dá para usar? Beleza. Fiz uma sessão hoje com um cara lá em Caraguatatuba, de perdão. Fiz do meu jeito, fiz um relaxamento progressivo. Botei o cara no lugar que ele gosta, trouxe o pai, fez pá, pum, pum. Foi. Respondi? Sim. Certo, Thiago? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem que ele é mestre também em hipnose não verbal. Que é uma coisa. Aliás, tem turma aberta também, depois eu falo para vocês. Muito legal. E isso... Acho que o Luciano vai fazer comigo lá, não vai, Luciano?
Tá sem som, Lu? Cara, aí consegui. Boa. Aí eu descobri que eu marquei um compromisso em outra cidade bem no dia. Eu fui conversar, e aí eu e uma amiga minha, aí só que eu vou ter um compromisso com essa amiga. Eu cheguei e falei, vai ter um curso tal, vamos. Ela falou, peraí, mas é na data do nosso compromisso. Eu falei, puta que lá merda. Tanto que eu nem entrei em contato de volta, mas na próxima vez que estiver em Atibaia, eu quero com certeza estar presente, que ainda eu quero me ir para um pouquinho para essa área não verbal que eu não estudei tanto, né? Depois a E gente eu pode acho que fazer alguma coisa pelo praticadamente mesmo. Acho que seria bacana pegar todos vocês que são gestores e a galera e juntar numa turma específica para vocês. Acho que seria bem interessante isso. seria legal. A gente tem que ver só a dinâmica, porque tem gente lá do Rio, tem gente do Sul e aqui de São Paulo. Mas, seria, se a gente conseguisse, ia ser uma puta experiência. Né? Tanto pra gente se conhecer presencialmente, quanto de aprendizado, né? Ia ser bem bacana, a gente tem que discutir isso daí. Olha só, nós temos duas... Deixa eu soltar uma perguntinha. Quer fazer? Faz do pessoal, depois eu faço a minha, então. Não, é porque o André levantou a mão dizendo que queria fazer uma pergunta, e eu vou já deixar aqui a Tatiana, ela também queria saber mais sobre a hipnose não verbal. Vamos ver a pergunta, se dá para falar daqui a pouquinho. Vamos ver a pergunta do André, porque aí depois a gente, conforme for, vai para hipnose não verbal. Pode. Boa noite, Google. Tudo bom? Na realidade, fala sobre a hipnose não verbal. Eu gostaria de saber, dá para ser feita a hipnose não verbal via, que nem assim, online? Ela consegue ser feita ou é uma coisa que impossível? Na verdade, é assim, não dá para fazer. Existem passos. Imagina que a hipnose não verbal é um ritual. Aí já vou acabar respondendo outra pergunta também. A hipnose não verbal é um ritual, tá? Esse ritual, o Giancarlo fala em torno de 4.000 anos atrás, eu vou chutar um pouco mais para trás, há 12, 13 mil anos, que é antes de ter uma estrutura religiosa, quando as pessoas praticavam xamanismo. Elas usavam estímulos não verbais para provocar o contato com a natureza, efeitos mediúnicos, que na época não era mediunidade, etc. Então, se você imaginar que ela é um ritual, existem passos a serem seguidos. E esses passos a serem seguidos são o que vão causar o sucesso do processo, quando a gente entende que a hipnose não verbal é um processo. O maior desafio que eu tenho hoje, para você ter uma ideia, eu comprei um monte de equipamento, eu estou começando a gravar o meu curso de hipnose. Eu vou fazer um curso de hipnose rápida, e na verdade, eu vou fazer 3 produtos. E dentro de um deles, eu vou ensinar a hipnose não verbal. A minha baita dificuldade é criar um sistema híbrido, porque não tem como ensinar a hipnose não verbal se não for híbrido. Como híbrido? Eu vou passar toda a técnica online e eu vou marcar um dia em um lugar para as pessoas virem praticar, mas vai ser um dia cheio. Então, tem que ser híbrido. Por qual motivo? Eu não tenho como ensinar um ritual para a pessoa que depende de tassésica, que depende de calibragem no olho a olho. Com máscara, não dá para ensinar com máscara, esquece. E não dá para ensinar online, porque a pessoa perde a referência humana de todo o processo de tratamento, que são as pequenas nuances do comportamento. O afastar, o chegar perto, o lamber a boca, o deglutir, o mexer um órgão, sabe? Mexer um órgão ficou meio estranho. O mexer um membro, alguma coisa assim. Coisas assim. Então é bem complicado fazer por aqui. O que você pode fazer, que eu já fiz uma vez, é fazer sons, alguns estímulos para ver como a pessoa reage, mas ser membro piorou pra caramba. Mas não dá pra fazer o processo todo, cara, não dá. Tem muita gente que fala, consigo ensinar tudo. Cara, desculpa, não dá. Sério, não dá. Eu já falei, o Giancarlo já falou, o Albertinho já falou, a gente já conversou sobre isso há 2, há 3 e não dá, não tem como. Nós temos uma resenha em que ele esclarece muito bem isso, o Google esclarece isso sobre hipnose não verbal, muito legal. Eu gostaria de passar para o Luciano ver a pergunta que ele tem, e aí a gente seguir. Pode ser? Bom, bora lá. Google, eu gostei muito do que você veio falando, porque foi uma coisa que no começo me deu até uma desmotivada, que eu escutava todo mundo falando assim, uma sessão, qualquer caso está resolvido. Era o que eu estava. Eu falo assim,
E realmente, para um ou outro caso, alguns casos você consegue ali dar um bom resultado em uma sessão, não necessariamente resolver, mas você entrega um resultado bacana para a pessoa, e outros você vai precisar de algumas sessões até ter um resultado bacana para entregar para a pessoa. E eu acho que quem está começando, né, eu acredito que eu queria que você comentasse um pouco disso, que ele vem de algum curso que prega isso. Como que ele pode quebrar essa expectativa? Porque para mim, hoje, eu consegui quebrar, mas foi na marretada ali, foi na tentativa e erro até que eu quebrei, mas como que ele pode quebrar essa expectativa dele de resolver todos os casos em uma, duas sessões, para que ele possa aí sim começar a ter resultados? Porque o que acontecia comigo, que eu acredito que eu vejo muito quando eu converso com quem está começando. Putz, eu fiz uma sessão e não deu resultado. Eu estou errado. Aí a pessoa desmotiva, chega para a segunda sessão desmotivado e nem faz uma terceira sessão se for necessário e meio que abandona o caso. Sendo que até com o conhecimento que ela já tem, que por mais que não seja super profundo, se ela continuasse um processo durante mais algumas sessões, ela ia conseguir ajudar aquela pessoa. Então o que você tem para falar para essa pessoa que está começando nesse aspecto em específico para quebrar essa expectativa e conseguir olhar não para o número de sessão ou para um tempo de sessão, que eu já escutei também, não, sessão tem que ser de 30 minutos a 1 hora, tem que ter 1 hora e meia no máximo. Como que ela pode quebrar? Né? Esse paradigma que às vezes carrega, que aprende em um curso e às vezes é o único que ela tem de referência, para abrir isso e falar assim, bacana, agora eu consigo ter um atendimento mais humano e com mais resultado. Né? Tá. A primeira coisa que acontece que é muito errado não é que não existe regulamentação para o uso da ferramenta hipnose, por isso que a gente fala hipnoterapia. Isso é muito vago. Errado ou certo, tanto faz, cada um tem o seu julgamento, mas é muito vago. Segundo, os maiores cursos de hipnose do país, não é que sejam os piores, mas eles não ensinam o que deve ser ensinado. Eles ensinam hipnose, mas eles vendem. O approach desse negócio é terapia. Eu vou fazer um curso de 2, 3, 4 dias e vou sair de lá terapeuta. Com isso, eles tentam pegar, por exemplo, teorias freudianas, teorias junguianas, ou teorias até mais velhas, e tentam mixar num bolo que não dá tempo para a pessoa compreender. Não dá tempo. Como que a pessoa vai fazer para quebrar isso? A primeira coisa que ela vai ter que fazer, e que é obrigatório, porque o ser humano, eu já falei isso várias vezes, o ser humano não aprende pela alegria, o ser humano só aprende através da dor. Ele tem que sentir algum tipo de dor para aprender que ele está fazendo cagada. Ele tem que sentir algum tipo de dor. E a dor é muito subjetiva. A dor de uma dor de cotovelo pode ser imensamente maior do que a perda de um ente querido. Depende muito da pessoa. Então, dor é dor. Dor ensina. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é quebrar a cara. Porque ele pagou 15, 16 mil reais numa formação em hipnose e acha que vai conseguir resolver tudo porque ele está vendendo peixe como ele comprou, não é culpa dele. Então a culpa é daquele desgraçado que fala que ele vai ensinar a pessoa a resolver qualquer problema em uma sessão. Isso para mim não é um ser humano, isso para mim é um bicho. É sério. Uma pessoa que prega que vai resolver o problema da outra em uma sessão, independente do problema que é, não está tratando aquele ser humano com o mínimo de dignidade. Para mim não merece dignidade nenhuma. Sério. Então a pessoa vai ter que quebrar a cara, a primeira coisa. A segunda coisa, ela tem que manter um círculo de amigos ou um círculo de conhecidos que saibam coisas diferentes. Eu cresci muito quando eu comecei a fazer psicanálise. Eu cresci muito quando eu me deparei com casos de transtorno alimentar que eu achava que o balão hipnótico e etc. ia ajudar, e na verdade isso não ajuda em nada. Isso é um absurdo. O transtorno alimentar, a bulimia, a ortorexia, etc. são coisas muito complexas. Muito complexas. Existem pessoas que vendem balão intragástrico para ajudar sem saber o que é. Então, nas dificuldades dos outros terapeutas, eu posso dizer isso de boca cheia, eu conheço muita gente gosta de mim, então muita gente vem falar comigo dos casos, eu acabo aprendendo isso. A maior parte desses casos são tratados de modo errado, porque a pessoa não entende que não é só uma ferramenta que vai ajudar. É todo o processo e todo o ambiente terapêutico. É todo o acolhimento. Então a pessoa vai ter que quebrar isso? Vai ter que quebrar isso. Mas para poder quebrar, ela precisa se cercar de pessoas. Vai soar muito arrogante da minha parte, mas dane-se. Vai ter que se cercar de pessoas que sejam mais inteligentes do que ela. Que saibam mais do que ela.
Eu tenho um comentário aqui da Marcinha, exatamente isso. Ela fala que já passou por um profissional que disse que resolveria em uma sessão. Aí ela conta aqui que ela passou por 5 horas de sessão e não sentiu melhora alguma. Aí ela deu um tempo, entrou em contato e ele tentou novamente e nada, aí ela desistiu. É exatamente o que você acabou de falar, né? Tem todo um conjunto, né? Nós estamos quase no finalzinho. Eu gostaria de abrir para pergunta. Tem até o Joailson falou que gostaria de perguntar também. Se alguém quer mais perguntas sobre esse desafio do hipnoterapeuta nesse início de carreira, aproveitar para tirar alguma dúvida com relação a isso. O Joailson que queria perguntar, ou alguém gostaria de perguntar sobre esse assunto? Joalisson. Desculpa, então, Joalisson. Bom, Hugo. Então, o Luciano já até já até puxou praticamente o assunto que eu queria puxar, né? Porque, assim, eu sou mecânico, cara, eu não sou terapeuta, mas eu comecei a estudar um pouco sobre a hipnose e gostei demais. Eu tinha um sonho que era ser psicólogo, né? E aí, depois que eu conheci a hipnose, eu fiquei apaixonado pela hipnose. E a psicologia é 5 anos e tal, aquela coisa toda, também é tempo demais. Mas é claro que vale a pena o investimento, né? E aí, então, eu fiz um curso de hipnoterapia, né? E eu fui atender a minha primeira cliente muito animado, cara. Pô, eu vou lá, vou botar aquela prática e tal. E aí chegou lá, a mulher não regrediu. Eu falei, merda, agora me lascou agora. E praticamente foi o que eu aprendi. Eu aprendi regressão. Eu falei, sabe que você olhar para o outro e assim, cara, e agora? Aqui eu não conheço nenhum outro terapeuta, aqui na minha cidade, terapeuta sim, hipnoterapeuta, né? E, não, voltei com ela de novo, não regrediu. Falei, cara, tem uma coisa errada, porque não tá conseguindo regredir, a pessoa não tá conseguindo voltar. O que a gente aprendeu foi a regressão por emoção, né? Então, não tá conseguindo regredir, não deu. Então, eu acabei abandonando a cliente, porque eu não sabia mais o que fazer com ela. Então, eu peguei um outro. Não deu certo também a questão da regressão. E tudo que eu tinha estudado era isso. E aí eu falei, pô, realmente eu não sou um terapeuta, eu não tô pronto mesmo, não. Então, assim, não é que você hoje não você não pensando em está fazer pronto. Só isso. Você só não está pronto. Então, eu tava pensando em fazer um outro curso e tal. E aí, quando você fala aí, pessoas que fazem vários cursos e tal, e acaba que isso não é isso que vai ajudar. É claro que vai ajudar, né? Mas não é isso que vai resolver. Aí a pergunta que eu te faço aqui para um cara que, igual eu, fez um curso, para mim dizer que vai fazer treinamento com as pessoas, eu acho meio que errado, né? Porque a pessoa está com um problema ali, vamos chegar lá e fazer, não, estou treinando com essa pessoa aqui. Se fosse a questão dele escolar, se fosse uma coisa mais simples, né? Se fosse hipnose de palco, né? Hipnose de rua, beleza, eu concordo que você tem que treinar. Mas nesse caso, qual você acha que seria a melhor opção para quem está iniciando? Já que, na minha opinião, treinar com uma pessoa fazendo terapia não é a melhor opinião. Mas se você disser que também eu aceito. Não é. A melhor opção é você, primeiro de tudo, entender que não existe hipnose de palco, hipnose de entretenimento, hipnose isso, hipnose aquilo. Hipnose é hipnose, ponto, pronto e acabou. Tá? Quando você fala assim, vou treinar, eu preciso treinar hipnose, você vai treinar hipnose. Você vai treinar o modo como você se comunica. Se qualquer de vocês aqui pegar qualquer linha de hipnose e tentar chegar na raiz dela, vai ter uma raiz em comum: comunicação. Não tem outra, não existe outra. A hipnose é, em essência, comunicação. É o modo como você se comunica. É o modo como, por exemplo, a pessoa chega para você na mecânica e começa a falar dos problemas e você ajuda a resolver sem perceber. É o modo como você vai no banco e conversa com o gerente e ele te ajuda sem você perceber. Isso é comunicação efetiva e assertiva. Se você quer entrar nesse mundo de terapia, eu recomendo que você faça 2 formações que não têm necessariamente a ver com hipnose, tá? Mas eu recomendo que você vá para a rua testar a hipnose. Você vai fazer arm pull, vai fazer hand drop, vai fazer Elman para a pessoa relaxar, vai fazer o que você quiser. Não importa. É tudo a mesma coisa. Eu estou te garantindo que é tudo a mesma coisa. Eu mostro isso no meu curso, é tudo a mesma coisa. Você vai fazer psicanálise,
e você vai fazer PNL com o Cláudio Lara quando abrir formação presencial. Se eu hoje pudesse fazer um curso só, uma formação só, sabendo tudo que eu sei, eu faria PNL sem sombra de dúvidas. Eu não lembro uma ferramenta, não lembro um nome de ferramenta. Só que eu uso tudo isso no dia a dia de maneira extremamente fluida. É como nota de violão. Você não sabe que nota que você está fazendo, mas você está fazendo. O B.B. King não sabe que nota que ele está solando. Não sabia, né? Que nota que ele está solando. Mas ele solava pra caramba, ele fazia a base e tudo que ele precisava fazer. Então eu faria isso. Eu posso fazer 3 cursos. Faça PNL, faça ou comece psicanálise e faça um curso de hipnose que abranja hipnose verbal e hipnose não verbal. Lembrando que hipnose não verbal não é mesmerismo, são coisas diferentes. Muito diferentes, na verdade. Eu faria isso, cara. Se você puder... eu posso dar indicação de curso aqui? Sim. Psicanálise... psicanaliseonline.com.br. Se eu não me engano é isso, cara. Se começa por lá, você já tá, show. Alguém possa, por favor, me tira essa dúvida. Para fazer a psicanálise, teria que ter o curso superior ou não? Não, é livre. Pode mandar bala. Eu sou administrador de empresas e faço psicanálise. Fica tranquilo. Nós estamos já no finalzinho. O Almauri quer fazer... Almauri, a sua pergunta é rápida? Pode... Nós já estamos terminando? Pode abrir o teu microfone? Sim, é bem rapidinho. Fale. Não é que o Google falou. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É só para complementar o que o Google fez. Eu fiz a formação da Omni só que antes eu tinha feito toda a formação de PNL. E eu era um chapeiro de lanche e eu conheci a PNL, me encantei e fui trabalhar com isso. Hoje eu trabalho, vivo disso. Graças a Deus tem minha agenda cheia, tá legal. Mas graças à PNL. Eu fiz algumas formações de hipnose, mas a PNL foi tudo de bom para mim. Os meus resultados hoje é graças a essa parceria, PNL e hipnose. Legal. Só um comentário, não é uma pergunta. Ótimo. Ótimo complemento aí com relação à PNL, que é justamente o que o Google falou, né? Mais alguma pergunta dos gestores para a gente já passar para a finalização? Bem, eu vou deixar só... Gogo, depois se você puder escrever o site que você recomendou para a galera, aí a gente manda lá no grupo. Eu copio e mando no grupo como indicação sua. É bem tranquilo. Isso. A Luciana está perguntando se esse curso é pago, o da psicanálise. Sim, se eu não me engano, eu paguei... Ele é um curso de 2 anos. Se eu não me engano, eu paguei R$1.200 ou R$1.300. O curso todo. Cara, mas é muito denso. É denso pra caralho. Depois o Lu, o pessoal coloca no grupo lá, né? O Gogo tá no nosso grupo também. Não sei se vocês repararam. Sim, eu fico só espionando vocês. Ele fica só olhando, espionando lá. Se vocês quiserem, pode perguntar. Ele responde lá no nosso grupo mesmo, do WhatsApp, tá bom? Eu vou deixar agora, então, as suas considerações finais, Gogo, para a gente encerrar. Fique à vontade aí. Beleza. Seu curso. Eu agradeço de novo a chance de vir aqui falar com vocês. Eu acho que é muito bacana isso. Eu sinto uma falta do caramba, porque antes da pandemia eu estava fazendo isso praticamente toda semana e, enfim, todo mundo ficou de agenda cheia. Eu tô com uma turma aberta dia 28 e 29 de novembro aqui em Atibaia. Teve gente que já fez, a Nayara fez e foi bem legal. Então, se vocês quiserem, entrem em contato comigo pelo grupo mesmo ou no meu Instagram, que é @gogocneto. E eu tenho alguns valores promocionais lá. Tá bem legal, são 2 dias de curso. Estou à disposição de todos vocês. As pessoas às vezes acham que porque a gente é conhecido nacionalmente, referência a alguma coisa, a gente é chato, mas não sou. Pode mandar mensagem para mim, eu respondo com a maior paciência do mundo. Às vezes eu não respondo na hora, mas algumas horinhas depois eu respondo. Fiquem tranquilos. E é isso. Estou à disposição de vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira a galera que está começando aí. Principalmente, percam o medo, gente. Sério, vão pra rua, vão derrubar os outros, fazer lamber guia, lamber sarjeta. Isso é legal pra caramba, gente.